nós gostamos de estar no meio do mover de Deus. Na antiga aliança moveu por meio de raio, trovão, terremoto, fogo na sarça, água da rocha. Eu não quero é perder o mover. Eu quero estar lá para me experimentar de todos eles. Quantos podem dizer amém? Então, se você não foi, vá. Desafio você. Se você já foi, convide pessoas para ir. Seja um canal de Deus, convide para vir para o culto, convide para ir para a célula. Um convite pode mudar a história de uma pessoa, de uma família para sempre. Quantos creem que a palavra é o poder de Deus? O evangelho é o poder. É o poder. Então, creia no evangelho. Não é em mim, não. É no evangelho. Quando você crê no evangelho, coisas extraordinárias acontecem. Amém, irmãos? Aleluia. Acho que é só. Vamos para a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Irmãos, nós acabamos de ter o nosso jejum, 21 dias no Divã da Graça. Talvez você, por algum motivo, não fez, não adquiriu o livro. Nós temos aí o livro e temos também esse livreto de confissão. Eu mesmo gosto de ter no carro. Eu tenho lá, debaixo das suas asas, um jejum que nós tivemos e um lá de cura. Eu não me lembro qual que é que nós fizemos sobre cura. Eu ando no porta-luva do carro. Quando alguém me chama para fazer uma visita, que eu sei que está alguém enfermo, eu pego o livreto. Porque está cheio de declaração e palavra de Deus aqui falando sobre cura. Então é muito importante você ter um manual, algo para te guiar. Você vai ser tremendamente abençoado. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 11. Amém? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acompanharam no vale de Elá. Se acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze em seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse-lhe mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Quantos podem dizer amém para a palavra? Feche os seus olhos por 1 minuto. Vamos pedir. Pastor, o que eu vou orar? Peça para Deus falar com você. Essa deve ser a sua oração. Pai, eu quero orar nessa noite, pedir ao Senhor, fala conosco. Ó Deus, nos dá discernimento, revelação da Tua palavra, para que essas verdades espirituais sejam traduzidas em realidades no nosso espírito, e que possamos sair daqui com direção, com suprimento, com força, com revelação do Teu querer para cada um de nós.
Ó Pai, nos equipa nessa noite com sabedoria, com graça, para que possamos permanecer de pé e vitoriosos diante das batalhas que têm surgido diante de nós. Eu declaro que esse ambiente está aberto, o nosso coração está receptivo para receber da Tua palavra. E nós cremos que a nossa vida nunca mais será a mesma, porque nós confiamos no poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos podem dizer amém? Preste atenção, irmãos, todos conhecem a história de Davi e Golias, mas muitos acham que Davi e Golias é somente um personagem de uma história bíblica que já passou. Muitas pessoas, eles talvez leem a história, talvez ficam empolgados, mas Golias, ele não é só um personagem. Eu e você não podemos ignorar, uma vez que o próprio Espírito Santo permitiu, que essa história fosse escrita na Bíblia, eu e você precisamos de nos atentar, que tudo na Bíblia tem um propósito. Todo nome que está na Bíblia tem um porquê. A palavra é muito superior à nossa capacidade mental. Na verdade, a Bíblia diz que os sábios diante da palavra, a sabedoria do homem se torna uma loucura. Tamanha é a sabedoria que está na palavra. Então, o nome de Golias na Bíblia significa expor, descobrir, remover, ok? Tem um outro significado que significa ir para o exílio. E a Bíblia diz que Golias era da cidade de Gate. E Gate, por sua vez, significa lagar. E lagar é onde que as pessoas pisam a uva para fazer o vinho. E lá em Apocalipse 19:15, há uma menção de lagar como um lugar de juízo. Vamos ler Apocalipse 19:15, diz assim: uma espada afiada sai-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Então o lagar aponta para a ira de Deus. A ira de Deus sobre todos aqueles que são contra Deus. Que não são a favor, que vinha contra o Senhor. Então, colocando os dois significados de Golias e Gate, o significado seria aquele que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus. Então, quem que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus? Satanás. Satanás estava no céu, era um anjo de luz, estava ali, era um regente de adoração. Mas o coração dele foi exposto diante de Deus. Ele queria construir algo, e queria que os anjos o adorassem, como adorava ao próprio Deus. Então Satanás, o coração dele foi exposto, e o próprio Senhor o mandou embora, o tirou do céu e derrubou ele aqui para a terra. A Bíblia diz que ele caiu como um raio. Então por isso que eu e você precisamos de entender, Golias, ele não é só um personagem. Golias é uma tipificação de uma artimanha maligna que o diabo usa para atacar você e a sua casa. Golias não é só um personagem bíblico, porque, preste atenção, o diabo é burro, ele é astuto, mas o diabo não tem o poder criativo que você tem. O diabo não sabe criar nada. Ele não cria nada, ele age sempre da mesma maneira. E dessa mesma maneira que ele agiu por meio de Golias, ele age hoje nas nossas vidas. Então eu e você precisamos de aprender com essa história de Davi, o posicionamento que Davi teve para derrotar Golias. E hoje eu quero falar com você 3 princípios, para você aprender a se posicionar diante do gigante. Aqui
ele tem nome de Golias, mas talvez na sua vida ele tenha outro nome. Talvez o gigante que está te afligindo, talvez está lá na sua casa. Talvez é um gigante na vida financeira, talvez é o gigante de um vício. E ele está rugindo, gritando, ok? Se posicionando contra você. E a primeira coisa que à luz da palavra eu e você podemos aprender é que o espírito de Golias, que é um demônio, é um espírito maligno, que ele agiu por meio de Golias, mas ele age, continua agindo hoje. O espírito de Golias é um espírito de reprovação. Historicamente, as características de Golias é assustadora. A Bíblia diz que ele possuía mais de 3 metros de altura. Imagina, você encontra com alguém de 2 metros, você fica pasmo olhando, você fala, meu Deus, o cara é muito alto. Imagina de 3 metros. 3 metros de altura. A Bíblia diz que ele tinha 6 dedos em cada mão. A Bíblia diz que a voz dele ecoava como a voz de um trovão. Os irmãos já viram um trovão? Agora é a época deles, né? Passa um dia talvez com sol quente, e aí à tardezinha o tempo começa a fechar, vem um vento, e aí começa a dar uns trovão violento. Em lugares longe é possível escutar. A Bíblia diz que também ele tinha uma armadura impenetrável. Você pode ler isso lá em 1 Samuel 17, do 5 ao 7. Então nós podemos observar, vamos ler isso? 1 Samuel 17, 5, vamos ler. Projeta aí, por favor. Olha lá o que diz a palavra. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de quê, irmãos? Bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Verso 7. A haste da lança era como um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Então preste atenção, Golias, ele era alguém que estava revestido de bronze, e tudo na Bíblia tem um significado, inclusive os metais. O ouro representa a glória de Deus, a prata, por sua vez, representa a justiça, o preço que Jesus pagou para nos ter. Agora, o bronze, ele representa juízo e condenação. Havia um lugar na antiga aliança que se chamava tabernáculo. E a Bíblia diz que o tabernáculo era feito de um átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, aonde ficava a arca, a presença do Senhor. A Bíblia diz que tudo que era de bronze não podia entrar no lugar santo dos santos. Tudo que era de bronze tinha que ficar no átrio, não podia entrar, porque o bronze representa o juízo e a condenação. Então a Bíblia diz que Golias tinha um capacete de bronze, e o capacete de bronze tipifica uma mentalidade de condenação. A Bíblia diz também que no peito de Golias tinha uma couraça de bronze. E a couraça de bronze indica que o coração de Golias era cheio de julgamento e condenação. Ele não tinha nenhum amor pelas pessoas, ele vivia só acusando, condenando. E a Bíblia diz que nas suas pernas tinha caneleira de bronze, indicando que ele está firmado na condenação. Então, capacete de bronze, uma mentalidade de condenação. Peitoral de bronze significa que tinha um coração de condenação, de juízo. E caneleiras de bronze significa que o caminhado, a vida, o ministério, a família estava edificada sobre juízo e condenação. E eu e você precisamos de entender sobre o que significa justiça de Deus.
eu insisto, eu louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério, louvo mesmo. Nós somos talvez muito mais falho do que a grande maioria, muito mais. Talvez a nossa igreja seja menos interessante do que a maioria. Mas tem uma coisa que eu louvo ao bendito Cordeiro: não nos falta palavra de Deus, nem ensino. Quem está aqui ele cresce no conhecimento da palavra. E infelizmente, nós temos que pregar a palavra para renovar a sua mente, mas também temos que pregar a palavra, ok, para desintoxicar você. Porque muitas pessoas, eles não entendem a justiça de Deus, e eles vivem alicerçando a sua vida como Golias. É filho de Deus, mas anda debaixo da justiça e do juízo, capacete de bronze, caneleira de bronze, peitoral de bronze. Não há amor, só há julgamento, só há avaliação, só há comparação, e a maior maldição que pode haver na sua vida é a comparação. Fulano é tão bom, fulano não erra, fulano não faz isso, a família do fulano parece ser tão boa, a igreja do meu amigo parece ser mais bonita. É aquela antiga história que todos falam, que parece que o pasto do vizinho é mais verde do que o nosso. Só que isso é um engano. Então eu vou ler aqui para você alguns conceitos de justiça, porque a justiça de Cristo, ela é contrária ao juízo e condenação, porque o próprio Cristo levou sobre si todo o juízo e toda a nossa condenação. Quantos querem aprender? Diga amém. O que é justiça? A justiça de Deus é a capacidade restaurada ao homem de permanecer na presença de Deus sem senso de culpa, de condenação ou de inferioridade. Estão todos na mesma posição de filho. A justiça é a restauração da comunhão de Deus com o homem que foi perdida no jardim com a queda. O mais impactante e maravilhoso dessa realidade é que ela já foi conquistada para nós, sem que nós tivéssemos ou pudéssemos fazer nada a respeito. Jesus fez por nós. E aí que a revelação paulina, ela vem para trazer essa revelação acerca daquilo que Jesus fez na cruz. Projeta para mim Romanos capítulo 1, verso 17. Porque esse é um princípio extraordinário. É o princípio de que a vida cristã é vivida pela fé. Olha o que está escrito: visto que a justiça de Deus se revela onde, irmãos? No Evangelho. Os irmãos sabem o que é Evangelho? Vou te ensinar. Talvez você já saiba, mas talvez tenha alguém no nosso meio que não sabe. Os Evangelhos começaram a ser escritos, ok? Após a ressurreição de Cristo. Antes de Cristo, é Bíblia, é palavra de Deus. Mas a Bíblia não diz que a justiça é revelada, ok? Lá atrás. A justiça é revelada no Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. Qual que é a boa nova do Evangelho? Está escrito ali, revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, qual que é a boa nova do Evangelho? Que todo aquele que crê, ele chega diante de Deus justificado pela obra que Cristo fez. Você não tem que orar no seu nome, você não tem que pagar um preço, você não tem que sacrificar, você tem que pedir em nome de Jesus, orar em nome de Jesus, comandar em nome de Jesus, porque a Bíblia diz: tudo que pedir em nome de Jesus, o Pai vai fazer. Então nós somos cristãos, nós somos cristocêntrico. Amém, irmãos? Então o justo é aquele que crê
Quantos aqui creem, digam amém. Então você é justo. Você não é pecador miserável. Você não é verme de Jacó. Você é filho amado de Deus. Quantos filhos tem aqui? Diga aleluia. Mas o que a religião ensinou? Talvez por isso você não deu um glória a Deus alto. Porque ela te ensinou que para você ser aceito diante de Deus, você tem que ter uma conduta. Você não pode pecar, você não pode falhar, você tem que ser certinho, você não pode pisar fora da faixa. E aí muitos cristãos vivem amedrontados. Eles vivem escondidos dentro de uma realidade de vida medíocre. É como um sepulcro caiado. Por fora parece ser bom, mas por dentro está cheio de morte. Então Deus não quer que você viva uma vida como um sepulcro caiado. E para você ser curado, ser liberto, você tem que tirar de dentro e colocar para fora diante de Deus. Mas eles te ensinaram que para o pecador tem castigo. Não tem castigo. Todo castigo que eu e você deveríamos receber, Cristo recebeu na cruz do Calvário. Pastor, e quando eu peco? Vai ter consequência, mas castigo não. A única coisa que pode vir do céu para você é perdão. Pastor, mas e a condenação? Já foi derramada sobre Cristo. Mas assim eu não aceito. Cuidado. Porque talvez você está caçando um anticristo e sem saber o que é. Anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Todo aquele que não atribui a Cristo aquilo que ele veio fazer. A Bíblia diz que ele veio nos salvar. Quantos creem que ele é o nosso Salvador? Então você pode ficar em paz. O que Deus tem para você hoje é salvação. Pastor, e a condenação? Aqui não tem Golias não. Aqui o capacete de bronze já foi destruído. Nós temos aqui a palavra de salvação. Agora vamos ler Romanos capítulo 5, verso 1. Então a Bíblia diz que a justiça é para aquele que tem fé. Agora, preste atenção. Justificado, pois, mediante a um bom comportamento. Justificado, pois, mediante a... Quantos aqui tem fé? Logo, se você tem fé, eu posso te assegurar que você é justo. E se você é justo, a Bíblia diz que você pode ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que o diabo quer roubar de você? O que Golias, quem tem essa mentalidade de Golias, quer roubar de você? Eles querem colocar sobre você o peso da condenação, o peso do juízo. Então eu e você precisamos de tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque existem coisas que você ouve que parece ser palavra de Deus, mas te dá mais condenação do que paz. Pastor, como eu sei se eu estou ouvindo palavra de Deus? Quando você ouve, no final da palavra você sente paz e alegria. É o que a palavra diz. Quando você entende a justiça, você tem paz. E quando você tem paz, a Bíblia diz que você tem alegria no Espírito. O reino do Senhor é feito de justiça, paz e alegria no Espírito. Então, se está faltando paz e alegria, é porque está faltando uma consciência, uma revelação de justiça. Mas o problema é que o capacete de bronze não fica só em Golias. O capacete de bronze também, ele fica sobre a cabeça dos irmãos de Davi. Porque lá em 1 Samuel 17, verso 28, diz assim: ouvindo Eliabe, irmão de Davi, o irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui?
E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheça a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondendo Davi: o que é que eu fiz agora? Eu fiz somente uma pergunta. Sempre que você se levantar em fé, sempre que você desejar coisas grandiosas, alguém vai se levantar para te condenar. E pasme, não é de fora não, é de dentro da casa. Eu não sei, irmão nasceu na família humilde, agora tudo dele, e fica falando lá que vai tirar férias na Disney. Um idiota. Nasceu aqui nos Itabirito, nasceu numa família lá no, sei lá onde. Quem que ele está pensando que é? Esses dias eu falei com o irmão, falei: irmão, nós vamos se tornar uma das maiores igrejas dessa cidade. Ele perguntou: pastor, quantos membros o senhor acha que o senhor vai ter? Eu falei: eu não vou ter nenhum, porque tudo é de Deus. Mas eu garanto para você, nós vamos fazer parte de uma igreja para lá dos 1000 membros. Sabe o que ele falou comigo? É crente, só não é daqui. Ele falou: pastor, mas se tiver 1000 na sua igreja, como é que vão ficar as outras? Eu falei: cada um tem aquilo que crê. Você vai ter, não é aquilo que você pode ter. Você vai ter é aquilo que você crê que você pode ter. Quantos creem em coisas maiores, digam amém. Mas pessoas vão te condenar. Você está pensando alto, é igual José. José contou o sonho dele para a família, os irmãos revoltou, jogou ele num buraco e vendeu ele. José sonhou que estava vestindo uma bata, um vestimenta de várias cores, e que ele estava governando sobre a família. O que os irmãos falaram? Idiota, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar sobre quem que você vai governar. Eu vou te jogar numa cisterna, vou te jogar num buraco e vou te vender como escravo. Mas quando alguém tem promessa de Deus e crê, é como nós aprendemos semana passada, que Jesus ensinou para Marta e Maria. É igual Lázaro: ainda que esteja morto, viverá. Talvez você já teve sonhos, mas talvez quem tem mentalidade de Golias te acusou e condenou, dizendo que você não ia alcançar, que você não ia conseguir, que você não ia chegar. Mas eu quero hoje declarar que essas palavras de condenação vai cair por terra, e aquilo que o Senhor colocou no seu coração, os seus olhos vai ver, porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Tem alguém que crê aqui essa noite? Pastor, mas e o pecado? Eu não estou aqui pregando para pecador, eu não tenho vez com pecado, eu não quero saber de pecado. Nós somos cristocêntrico. Paulo falou: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Cristo não acusou ninguém. Uma adúltera chegou lá, os fariseus a trouxeram e falaram: Jesus foi pega no ato do adultério. Jesus abaixou, ficou escrevendo no chão, e eles falaram: a lei manda apedrejar. É quem tinha o capacete de bronze. Errou, é pau e cacete. Quem tem capacete de bronze só espera o pior para quem peca. Eu não estou pregando a favor do pecado. O pecado é ruim e traz dano, mas eu tenho que falar para você: até o pecador, quando crê, meu irmão, ele é abençoado. Por que ele é abençoado? Porque aquela mulher ela esteve diante de Jesus, e Jesus perguntou: quem te condena, filha? Quem te condenou? Ela falou: ninguém me condenou. Jesus ficou questionando o pecado dela, falando: você adulterou, você ficou com um homem casado, mas que vergonha, você vai ter que pagar, vai ter que fazer uma penitência, você vai ter que subir no monte pelo menos 8 vezes por semana. Ele falou isso para ela? Não.
Porque quem chega diante de Jesus não encontra bronze. Quem chega diante de Jesus encontra a justiça. Jesus falou com ela: eles não te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Pastor, será que aquela mulher, porque tem muitos que usam, tá vendo, pastor? Falou com ela, Deus perdoou, Jesus perdoou, mas ele falou: agora você vai e não pecas mais. Você acha que Jesus prega pegadinha em alguém? Você acha que ele falou para ela sabendo que ela não ia pecar mais? Se ela não pecasse mais, ela não precisava, Jesus não precisava de ter morrido. Mas como ele sabia que ela ia pecar, ele teve que morrer, porque ele tinha que morrer por ela e por nós. Mas então por que Jesus falou com ela: vai e não peques mais? Porque antes ela vivia com medo de Jesus, mas agora ela sabia que nos momentos de angústia ela tinha alguém que ela podia buscar, que ela ia encontrar socorro, perdão. O que Jesus estava falando para ela? Vai e não peques mais. Mas se pecar, ele falou lá na frente: lembra que você tem um advogado fiel à direita do Pai, porque agora o sangue verteu na cruz, e quando o pecador chega diante do trono de Deus, o trono de Deus não é um trono de juízo, o trono de Deus é um trono de justiça. E qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é quando o nome de Jesus é glorificado, é honrado, porque você está sendo perdoado. Quantos estão perdoados aqui? Diga glória a Deus. Não existe pecado tão grande que o sangue do Cordeiro não é capaz de perdoar. Se você crê, você vai sair daqui hoje livre, liberto, perdoado, aceito, lavado, abençoado. Quantos podem dizer amém? Mas o capacete de bronze estava também na cabeça de Saul. Depois disse Davi, ele foi apresentar a Saul, mas olha o que Saul disse para Davi. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Então observa que Davi estava cercado de condenação por todos os lados. Quando pessoas tentarem te condenar ou te acusar, não tente se justificar. Para quem acredita em você, ele não vai te acusar. Então não precisa de se justificar, porque quem te condena, não adianta se justificar. Pastor, o que eu faço? Despreza. Quando alguém dizer para você: peca e vai para a igreja, despreza. Isso é capacete de bronze. Não tem amor no coração. Ao invés de compadecer do pecador, ele quer condenar o pecador. Mas todas as vezes que você vier aqui não tem capacete de bronze. Aqui tem uma mensagem do evangelho da graça de Deus, dizendo para você: há perdão de Deus liberado para você. Quantos podem dizer amém? Mas Saul, não, ele sempre acusa. Ele sempre faz acusação. Você vai ser líder de célula? Você, aonde você vai chegar? Seu casamento vai para frente? Seu marido, não tem jeito, larga esse miserável, capacete de bronze. Seu filho, tudo tem limite. Olha aí para você ver, olha o ponto que chegou. Como diz os amigos de Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa não desiste não. Há perdão disponível para mim, para você e para toda essa humanidade. O Cristo veio para morrer, para salvar o pior dos pecadores que existe na face dessa terra. Com Jesus tem jeito. Há poder no sangue do Cordeiro para perdoar pecado. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Mas qual que é o outro problema? Eles querem colocar em você um capacete de bronze.
Olha o que eles quiseram, lá em 1 Samuel 17:38 diz: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Então aqui nós entendemos por que ninguém lá daquele exército conseguiu derrubar Golias, porque todos estavam com capacete de bronze, todos estavam com consciência de culpa. E infelizmente temos hoje muitos irmãos que pensam em edificar a igreja por meio de um capacete de bronze. Tudo é juízo. Se você não dizima, o devorador te pega. Se você peca, a mão de Deus vai pesar. Se você fez qualquer coisa, cometeu pecado, o Senhor Jesus vai te castigar. Se você não vier no culto, Jesus voltar, você perde a sua salvação. Isso é capacete de bronze. Se você não aceita ser amado por alguém que você tem que obrigar a te amar, não queira isso para Jesus. O Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas está cheio de capacete de bronze. Essa igreja é light. Não, nós somos light, diet. Nós somos leve. O evangelho é suave, o evangelho é doce, o evangelho é gostoso de ouvir, o evangelho produz paz, produz alegria. Pastor, essa mensagem vai produzir crente relaxado. Não produz crente relaxado, não. Produz filho confiante no amor do Pai. É melhor você ter uma igreja cheia de filho que confia no amor do que ter uma igreja cheia de sepulcro caiado, aonde o pecador não tem liberdade. O pecador não pode chegar. Quando o pecador chega, ele encontra condenação. Pastor, mas Deus vai trazer juízo. Ele vai trazer mesmo, mas sobre você, não. Todo o castigo que era para você, a Bíblia diz que Cristo recebeu aonde? Na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, pessoas liberam constantemente palavra de reprovação, de julgamento, de crítica, e eles presumem que vão abençoar a igreja. Essas pessoas estão usando capacete de bronze. Essas pessoas estão trazendo, você pode olhar, preste atenção, toda pessoa que destila amargura é porque ela tem capacete de bronze. Todo crente entristecido, amargurado, de mal com a vida, pronto para condenar, pronto com a espada, é porque ele não conhece a graça, não conhece o amor. Ele não conhece o favor de Deus. Mas quando a pessoa conheceu o amor de Deus, ela quebranta. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito nos convence. Você não deixa de pecar porque você deixou. Você deixa de pecar porque, como diz o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo é quem vive em mim. Porque a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. O que é viver pela fé? As pessoas me olham e falam pecador. Eu olho para a cruz e falo mais que vencedor. Eu não deixo que as pessoas me rotulam, porque eu sou o que o Evangelho diz que eu sou. Mas é mentalidade de condenação. Mas eu e você temos que condenar só um. Não são os irmãos. Você tem que condenar o diabo. Se você tem alguém para condenar, condene o diabo. Se você tem alguém para defamar, defame o diabo. Se você tem alguém para ir contra, vá contra o inferno. Não vá contra irmãos. Não lute contra a sua família. Não lute. Porque toda destruição que vem numa casa, que vem numa família, muitas pessoas acham que é por causa do diabo. O diabo tem parte, mas é por causa dessa mentalidade de reprovação e condenação. Porque quem tem um coração como o de Jesus, ele olha para o leproso e ele acredita que quando ele encostar, a lepra vai ser curada. Mas o legalista faz o quê? Deixa ele para lá, deixa ele morrer, porque todo legalista se vê melhor do que o outro.
E ele só fica vendo falha. É que você é assim, é que você não presta, é que essa igreja não presta, é que essa mensagem não presta. Então, abra uma igreja para você, crie uma Bíblia para você. Daqui a pouco você vai trocar de família, daqui a pouco você vai querer trocar de filho, daqui a pouco você não vai aguentar nem você mesmo. Porque você é tão exigente que nem você consegue cumprir com as suas próprias exigências. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, eu não vivo confiado em mim, eu não vivo com expectativa em mim. Eu sei que há um Deus no céu que me ama, que Ele tem planos sobrenaturais ao nosso respeito e Ele vai os cumprir. Quantos creem, digam amém. Segunda coisa, o espírito de Golias é um espírito de afronta. Golias era um filisteu. E filisteu, a palavra filisteu significa no hebraico aquele que rola no pó. Então depois da queda do homem, Deus amaldiçoou a serpente, condenando ela a comer do pó da terra. Portanto, o pó da terra simboliza a carne do homem. Assim a carne, com os seus desejos e concupiscência, se tornou alimento para o diabo. Isso mostra que os filisteus simboliza, uma obra maligna, um espírito maligno, que eles a todo tempo ficam exigindo algo da carne. Mas a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem nenhum. Não tem bem nenhum na nossa carne. Eu não sei você, mas eu sou fraco. Se eu der ocasião para o maligno, eu vou cair. Por isso que eu escolho não andar com mulher no banco da frente do meu carro. Eu tenho medo, eu não conheço a minha carne. Tem gente que critica, o fulano ganhou R$1 milhão e saiu da igreja. Cuidado, não critica não. Pede para Deus para que se você ganhar, Ele não permitir que você saia. Porque você não pode falar de uma circunstância que você ainda não viveu. É muito fácil falar de alguém, mas a Bíblia diz que Deus não nos constituiu como juiz em meio aos homens. Eu e você não temos que julgar ninguém. Eu e você não temos que condenar ninguém. Eu e você temos que ter uma palavra de libertação, uma palavra de perdão. Mas as pessoas insistem em acusar, elas insistem, em afrontar, em fazer com que as pessoas se sintam diminuídas. Então Golias, ele tinha muitas armas, irmãos, mas a principal arma de Golias era a palavra. Não despreza a palavra, para nenhum dos lados. A palavra de Deus é poderosa, mas a palavra de condenação também, ela gera efeito. Então a guerra de Davi não era de espada e lança. A guerra inicial de Davi era uma guerra verbal. Satanás, por meio de Golias, falava com ele: vou te despedaçar. Talvez você passe por uma guerra verbal na sua mente. Talvez o diabo já lançou na sua mente que você é nervoso. E as pessoas já colocou um rótulo em você, que você é uma pessoa muito nervosa. Talvez Golias já gritou, tentando te afrontar, é a guerra verbal, falando, você é muito tímido, e você aceitou o rótulo. Você é fraco, você aceitou o rótulo. Você não vai conseguir, você aceitou o rótulo. Então a guerra que eu e você temos é uma guerra verbal. Quem sabe Golias não gritou e te afrontou na sua infância, falando que você não ia ter um casamento feliz, falando que você ia ser como o resto da sua família, que talvez foi destruído pela bebida. Qual a afronta que Golias já lançou em seus ouvidos? Qual afronta verbal? O diabo, ele quer te destruir por meio da palavra. Satanás é burro. Ele não cria nada, ele só copia. Como ele viu Deus criando todas as coisas por meio da palavra, ele fica também criando. Por isso que uma conversa, numa roda, comendo uma pizza, pode te edificar ou pode abater sua fé. Porque o diabo, ele usa. O que você está achando do pastor? O que você está achando da sua célula? O
que você está achando lá daquele líder? Pastor, o que eu respondo? Fala com ele que você vai perguntar ao líder, vai falar com o líder, para o líder responder ele. Ele não está querendo saber? Fala para ele, fala que amanhã o líder vai te procurar. Não, mas o que é isso? Eu estou perguntando o que você acha? Não, amanhã ele vai te procurar, para ele conversar com você. Mas eu não quero conversar com ele. Mas você não está querendo saber a respeito dele? Quando alguém te fala da vida dos outros, isso tem nome. Talvez você ache que é fofoca, mas não é não. Isso não é, isso é juízo. Isso é gente com capacete de bronze. Não aceita esse tipo de condenação. Não faça parte desse tipo de condenação. Não deixe que ninguém denigre a imagem de irmãos da sua família perto de você. Seja alguém com palavra de graça, porque o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos intimidar, dizendo que você não vai dar em nada. Mas olha para cá, deixa eu te ensinar algo. Você está me ouvindo bem? Você é um profeta do Senhor. E profeta do Senhor é levantado para profetizar a palavra do Senhor. O que isso significa? Quando alguém falar com você, o fulano não presta, profetiza, fala, Deus escolhe os que não são para confundir quem acha que é. Se você descobriu que ele não é nada, então eu quero te contar, ele é matéria-prima para Deus fazer dele alguma coisa. Quando alguém, o diabo, chegar para você e disser para você, você é um derrotado, ele está rugindo tentando te intimidar. O que eu faço, pastor? Ruge de volta. O que é rugir de volta? É profetizar. Profetizar o quê? A palavra de Deus. Então eu e você, querido, estamos qualificados para desempenhar uma função nessa terra. Qual a função? A ninguém conheceis segundo a carne. Talvez o que você vê é um vaso despedaçado e quebrado. Mas cuidado, porque dentro dele pode ter glória de Deus. Porque o Senhor diz que o vaso tem que ser de barro. E ele em algum momento vai quebrar, para que a glória que esteja diante dele seja manifesta. Então eu e você não podemos aceitar aquilo que o diabo fala, porque o diabo grita, você não vai conseguir pagar o aluguel esse mês. O empresário é o grande vencedor dessa nação, porque é difícil empreender, além de ter um monte de tributo, tem uma grande pressão, porque você já começa o mês devendo, e o diabo ruge. Esse mês o movimento vai cair. Esse mês o aluguel vai atrasar. Esse mês a faculdade vai atrasar. Esse mês você não vai conseguir. Quando o diabo rugir, profetiza, ruja de volta, diga, eu creio que a medida é sacudida, recalcada e transbordante, eu vou pagar o aluguel e vai sobrar, eu creio que vai transbordar. Profetiza de volta. Quando o diabo falar, não tem jeito, o seu marido é um derrotado, a sua esposa é uma derrotada, o seu filho é um derrotado, ruge de volta, diz, não, a minha família é bendita do Senhor, a minha esposa é como uma videira frutífera, o meu filho como o rebento da oliveira ao redor da minha mesa. Talvez o diabo ruge, você é pobre, ruge de volta, fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se o Senhor diz que eu sou enriquecido, é isso que eu sou, mas quem olha não está vendo, diga, ruge de volta, eu não ando por vista, eu ando por fé. Talvez não está na minha mão, mas está vindo em minha direção, vai chegar. Quantos creem que vai chegar? Diga amém. Fala com o irmão que está aí do seu lado, fala, vai chegar. Você crê nisso? Beethoven, você sabe quem era Beethoven? Eu vou ler alguns nomes extraordinários aqui para você agora, mas você vai saber um pedacinho da história dele. Beethoven, esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino.
prefere trocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor disse isso e ele desqualificou Beethoven como sem esperança como compositor, e ele se tornou um dos maiores compositores reconhecidos mundialmente. O Walt Disney foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideia, e ele foi à falência 7 vezes. Walt Disney. Alguém conhece? Albert Einstein, sua tese de doutorado foi considerada irrelevante. Alguns anos depois, seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Albert Einstein. Louis Pasteur foi apenas um estudante medíocre, dizia o professor. Em química foi colocado em 15º lugar no grupo de 22 pessoas. E ele inventou a penicilina. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes antes de ser bem-sucedido em seus negócios, e pelos seus amigos eram conhecido como enrolado e mal pagador. Então, não deixe, querido, que as críticas entrem no seu coração. Talvez você tentou e você foi derrotado. Derrotado não, você só perdeu uma luta. Mas se você crer, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai te levantar. Quantos têm fé? Então, queria te convidar a levantar hoje e se posicionar contra os gigantes que se levantaram contra a sua vida. Qual gigante? Sabe como que você identifica os gigantes? É só você identificar os medos no seu coração. Talvez você tenha medo de ter filho, porque talvez lá na sua casa faltou as coisas para você. Talvez você tenha medo de abrir uma empresa. Talvez você tenha medo de conversar com alguém rico, porque o diabo soprou que você é inferior. Mas eu queria convidar você a usar a tática do Davi. A tática de Davi não era ficar calado. Por isso eu quero convidar você a declarar, profetizar. Quantos querem? Digam amém. Já vamos ensaiar isso agora? Quantos querem aprender a profetizar? Então olha para a pessoa do seu lado e com voz cheia de fé declara para ele: você é próspero. Fala com ele, a sua família é uma bênção. Fala com ele, você vai viver em paz. Fala com ele, você vai ter vida longa. Fala, você é um líder frutífero. Fala com ele, você é rico. Se a pessoa que está do seu lado não deu um glória, fala com ela de novo. Fala com ela, a palavra diz respeito a você. Fala com ela, a palavra é para você. Fala com ela, pega a palavra. Toma posse da palavra. Quantos querem tomar posse da palavra? Diga amém. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou alegre. Diga, eu sou bem-sucedido. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou frutífero. Quantos podem dizer glória a Deus? Ajuda amanhã lá na sua casa. Acorda de manhã e erga a sua voz e profetiza sobre a sua família. Profetiza lá no seu trabalho. Eu e você precisamos de nos posicionar. Golias morreu, mas o espírito que estava em Golias está atuando ainda hoje. Mas Davi foi vitorioso, mas eu e você somos mais do que vitoriosos. Quantos são mais do que vencedor? Diga glória a Deus. E para terminar, lá em 1 Samuel 17, 24, diz assim: a quem matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha para cá. A terceira coisa
que o diabo, que esse espírito de Golias traz, ou quer trazer, é a desonra. A desonra é um câncer. Filhos que andam na desonra não prosperam. Liderado que não honra os seus líderes não prospera. Mulher que não honra seu marido não prospera. Homem que não honra a sua esposa não prospera, porque a honra sempre vem acompanhada de bênção. Davi foi honrar o pai. O profeta foi na casa dele. E a Bíblia diz que o pai trouxe todos os irmãos. E o profeta falou: não tem mais um não? Porque não é nenhum desses aqui. Esses que estão aqui. Aí ele falou: tem mais um, tem Davi que está lá no pasto. Manda chamar. Então Davi, ele não era muito acreditado nem pelos pais. Mas tem um porém. Davi era da honra. O pai dele falou: Davi, vai lá, leva 10 queijos e 10 pães para os capitães da tropa e para os seus irmãos. Depois me traz notícia de como estão os seus irmãos. Davi teve uma pequena obediência de levar queijo e pão para a guerra, mas ele nunca mais voltou para a casa dele, porque aquela pequena obediência foi o acesso a Davi ao trono. Mas o diabo quer fazer de mim e de você homens desonrosos. Filhos, é uma geração de filhos desonrosos. Se você está aqui, você tem pai, não desonre o seu pai, ainda que ele não, talvez não seja um bom pai, mas se foi Deus que deu ele a você, honre ele. Não honre ele pelo que ele faz, honre ele pela posição que ele tem. Ele é o seu pai. Honre seu patrão. Talvez você não é aqui da igreja e tem outra igreja, honra seu pastor. Seja alguém da honra. Porque o que esse espírito de Golias quer fazer, ele quer levar a desonra. Não se submete. Agora, preste atenção. Já vão terminar? Que os meninos descem ali, eu já fico preocupado. No final da história, Davi arrancou a cabeça do gigante. Ele o matou, arrancou a cabeça do gigante. E a Bíblia diz que ele enterrou a cabeça desse gigante no alto de um monte. Presta atenção aqui, amém? O que tinha na cabeça do gigante? Uma coroa de condenação. A Bíblia diz que Davi cortou a cabeça do gigante, e para ele o matar, a Bíblia diz que ele pegou uma pedra, e a pedra acertou aonde? Na testa. Acertou no capacete de bronze, destruindo a condenação. Davi cortou a cabeça e enterrou. E há uma tradição rabínica que diz que o lugar aonde enterrou a cabeça foi nomeada como Gol, ou Gol, porque a cabeça de Golias foi enterrada lá. E a cidade era a cidade de Gate. E então aquele monte, ele tinha por nome Gol-Gati. E com o tempo se tornou o Gólgota. E o que aconteceu lá no Gólgota? O Senhor foi crucificado lá. O sangue verteu em cima do capacete, em cima da cabeça de Golias, que era o espírito da condenação. Por isso hoje eu estou aqui para te dizer: não aceite condenação. Talvez até hoje parecia que você não ia dar nada de bom na vida. Talvez você chegou nessa conclusão:
mas hoje sabendo que o Senhor foi crucificado no mesmo lugar aonde Davi colocou a cabeça de Golias. Esse é um quadro extraordinário, é ou não é? Porque eu e você, Davi venceu a condenação por um período, mas a Bíblia diz que Jesus, ele venceu a condenação eternamente. Por isso eu e você podemos declarar que sobre nós não há mais condenação. Você pode se levantar aí hoje da sua cadeira e você entender que você está perdoado. Perdoado. Pastor, mas e as pessoas? Será que as pessoas vão me perdoar? Preocupa não. O mesmo Deus que tem acesso ao seu coração tem o acesso ao coração dela. O mesmo Deus que quebranta seu coração, quebranta também o coração dela. Eu queria recomendar você hoje: não condene ninguém, não diminua ninguém. Críticas podem se tornar uma espada afiada nas suas mãos. Pastor, mas o que eu vou falar? Ele é um ladrão. Ele não é um ladrão. Ele pode estar praticando o roubo, mas ele é alguém que Jesus ama. E se ele crer, vai ter salvação para ele. Quantos aqui creem nisso? Diga amém. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu não sei como você está. Eu não sei qual o rótulo que as pessoas colocou em você. Feche os seus olhos no seu lugar, nós vamos orar. Como as pessoas têm visto você? Como você tem visto você? Talvez você está aqui, você não tem tanta expectativa. Mas talvez você está aqui e você é alguém que tem avançado e as pessoas têm criticado, falado que você é orgulhoso, falado que você se tornou alguém sem humildade. Não creia nisso, meu irmão. Você é filho amado. Talvez pessoas tenham falado com você que você é um pecador miserável, mas hoje eu estou aqui para te dizer: você não é. Jesus te ama. E se você crê, meu irmão, Jesus vai te mudar de posição. Eu queria te dar uma oportunidade. Enquanto nós vamos ministrar um cântico, eu queria que você abrisse a sua boca e falasse. Falasse o que, pastor? Fala contra o gigante. Não fala, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas fala para esse espírito de Golias, esse espírito maligno que tem tentado te rotular. Talvez ele tenha dito que você é vergonhoso, que você não vai ser alguém que vai conseguir falar em público, que você nunca vai ter um cargo de chefia, que você nunca vai ter a sua empresa, que você nunca vai ter a sua esposa, os seus filhos ou o seu esposo. Qual que é a voz que o diabo gritou que o medo entrou no seu coração? Talvez o inimigo colocou no seu coração que você está debaixo de um jugo de maldição hereditária. Não. Essa maldição acabou em você. Maldição alguma tem poder contra você. Enquanto ministramos essa canção, eu queria que você falasse no seu lugar. Talvez se você quiser até sair um pouco de perto, talvez você está sem jeito de falar, mas eu queria que você não saísse daqui sem falar. Se é timidez, fala em nome de Jesus: eu não sou tímido. Se é algum pecado, diga: eu não sou pecador. Se é pobreza, diga: eu não sou pobre. Diga: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Diz para essa voz de Golias. Enquanto ministramos essa canção, eu queria que você começasse a profetizar.
Talvez a sua família está aqui. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre o seu pai. Profetize sobre a sua mãe. Profetize sobre os seus filhos. Profetize aquilo que a palavra diz que ele é. Enquanto ministramos essa canção, vamos exercitar isso em nome de Jesus. Oh, eu sou o que ele diz. Rejeite toda palavra de condenação. Eu sou o que ele Rejeite toda maldição que lançaram sobre você. Eu sou amado, justificado. Rejeite agora. Eu sou amado, justificado. Teu amor me Rejeite agora. Eu sou o que Faz calar a voz de Satanás agora. eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou amado, justificado. Sua graça me alcançou. Eu sou amado, justificado. Teu amor me encontrou. Pai, eu quero declarar sobre cada um desses irmãos e irmãs: eles são escolhidos, o Senhor os escolheu. Eu quero declarar que eles são abençoados. Eu quero declarar que eles são canais de bênção. Eu quero declarar, ó Deus, que a boca dos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, é um canal que vai fluir palavra de salvação. Pai, eu quero declarar que toda mentalidade de condenação caia. Ó Espírito Santo, eu quero declarar que esses irmãos que ainda não casaram vai se casar. Eles terão uma família feliz em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar que eles serão pai de filhos, elas serão mãe de filhos e terá uma família feliz e abençoada. Eu quero declarar que mal nenhum lhe sucederá e praga nenhuma chegará na casa dos teus filhos, porque sobre eles está a marca do sangue do Cordeiro, e o espírito da morte não pode tocar nessa casa e nessa família. Pai, eu quero declarar que diante de mim tem homens e mulheres prósperos que serão enriquecidos, que vão avançar. Diante de mim tem anfitriões, tem líderes de células. Eu quero profetizar que sobre os teus filhos está a bênção do Senhor, que todo rugido do diabo caia por terra hoje em nome de Jesus, e que os teus filhos venham levantar para viver uma vida abençoada, uma vida cheia da alegria do Senhor. Serão conhecidos como homens e mulheres bem-aventurados. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ergo a minha voz e em fé eu declaro sobre todo espírito de Golias: cala-te agora. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: e a Bíblia diz que eu sou abençoado. Diga: a Bíblia diz que eu sou curado. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu tenho perdão disponível. Diga: eu tenho justificação disponível. Diga: eu tenho paz disponível. Diga: eu tenho alegria do Senhor disponível. Diga: e eu posso o que a palavra diz que eu posso.
Diga, e a palavra diz que eu posso todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece, que me capacita e já me assegurou que eu sou mais, muito mais, diga muito mais do que vencedor. Se você crê, diga amém. Eu sou, e eu sou que Ele diz que eu sou, e eu sou que Ele diz que eu sou. Eu sou amado, justificado, Sua graça me alcançou. Eu sou amado, justificado, Teu amor Erga sua me voz e encontrou. profetize. E eu sou que Ele diz que eu sou. Isso. E eu sou que Ele diz que eu sou. Eu sou amado, justificado, Sua graça me alcançou. Eu sou amado, justificado, Seu amor me encontrou. E eu sou que Ele diz que eu sou. Eu sou que Ele diz que eu sou. Eu sou amado, justificado, Tua graça me alcançou. Eu sou amado, justificado, Teu amor. Oh, aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos filhos amados podem dizer aleluia? Diga para a pessoa que está do seu lado, fala com ela, você está olhando para um vencedor. Diga, você vai testemunhar muitas vitórias, porque eu sou o que a palavra diz que eu sou. Quantos podem dizer glória a Deus? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Pisa na cabeça de Golias. Essa é boa, ó. Lá em cima, vamos nos alegrar com o Senhor. Vamos profetizar isso em nome de Jesus. Coloca a letra lá pra Eu nós. sou abençoado ao sair, Vamos profetizar. abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Erga a sua voz. Abençoado ao Celebra na sair, presença do Senhor. abençoado ao entrar, e por onde É eu assim que vai ser a sua passar, semana. abençoado eu Abençoada. sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, Abençoado ao entrar. e por onde eu passar. Agora profetiza na vida desse irmão. Abençoado você é. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, E por onde eu passar, abençoado mais uma vez. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia! Você vai viver uma semana extraordinária. Vai fazer as melhores vendas. Vai receber cliente novo. Vai receber promoção.
você vai receber dinheiro que você não estava esperando receber. Você vai receber clientes novos. Você vai fazer conexões novas. E você vai profetizar isso todo dia. Eu sou abençoado ao sair para trabalhar, mas eu também sou abençoado quando eu volto. Você não vai voltar para contar má notícia. Todo dia você terá boas novas para contar. Talvez você está aqui e é assalariado. Sua expectativa é receber salário mínimo. Você serve um Pai abundante. Deus vai surpreender você. Você vai viver dias de paz e de alegria na presença do Senhor. Você não é amaldiçoado. Você é abençoado. Amém, irmãos? Vai em paz. Profetiza na vida pelo menos de 3 pessoas antes de sair. Profetiza, você é abençoado. Vai em paz, te amamos. Aguardamos você nas nossas